Olá, e hoje meu grupo e eu apresentaremos um pouco sobre a política contratualista. Passaremos sobre diversos tópicos. Estudaremos sobre os diversos filósofos que trabalharam, os conceitos apresentados, o legado deixado por esta política contratualista, as vantagens e desvantagens dessa política contratualista. Meu nome é Adriano, agora eu vou falar sobre a política contratualista, uma teoria política e filosófica que explica a formação da sociedade e do Estado, a partir de um acordo contra a social e entre os indivíduos. Segundo essa teoria, os seres humanos viviam originalmente em um estado de natureza, onde não havia leis ou governo. Para escapar dos conflitos e das inseguranças desse estado, eles concordaram em estabelecer um contrato social, criando assim uma sociedade organizada e um governo que pudesse garantir as ordens e a proteção dos direitos. Meu nome é Diego e eu vou falar sobre a teoria de Thomas Hobbes. A teoria política contratualista de Thomas Hobbes apresenta em Leviatã 1651. Propõe que no estado natural os seres humanos vivem em conflito e desconfiança constantes, descritos como a guerra de todos contra todos. Para escapar desses caos, os indivíduos fazem um contrato social no qual renunciam à sua liberdade natural em troca de segurança e ordem. Eles aceitam um soberano absoluto. O Leviatã, que tem poder total para manter a paz e garantir a proteção, Hobbes defende que um governo forte e centralizado é essencial para evitar o colapso na sociedade e garantir a estabilidade. Meu nome é Gisele e eu vou falar sobre a teoria contratualista de John Locke. Bom, a teoria contratualista de John Locke, ela sustenta que no estado de natureza, os indivíduos eles têm os direitos naturais como a vida, a liberdade e a propriedade, mas eles precisam de um governo para proteger esses direitos e resolver conflitos. As pessoas, elas formam um governo através de um contrato social, cedendo parte de sua liberdade em troca de segurança. Bom, o governo ele deve agir com o consentimento dos governados e proteger os seus direitos. Se não o fizerem, se não seguirem, os cidadãos eles têm o direito de se rebelar e mudar o governo. Alguns exemplos que eu posso dar sobre essa teoria de John Locke é a Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776. O documentário redigido por Thomas Jefferson, influenciado pelas ideias de Locke, reflete muitos princípios dos seus pensamentos. A declaração afirma que todos os homens têm os direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade e que o governo é instituído para proteger esses direitos. Além disso, a declaração justifica a revolução contra a Grã-Bretanha com base no direito de mudar e abolir um governo que não protege os direitos dos cidadãos. Um segundo exemplo é o movimento por direitos civis. Nos Estados Unidos, o movimento como o dos direitos civis na década de 1960, liderado por figuras como Martin Luther King Jr., muitas vezes se basearam na ideia que o governo deve proteger os direitos iguais de todos os cidadãos. As reivindicações feitas por esses movimentos ecoam a ideia de Locke de que o governo deve ser reformado ou contestado quando não protege os direitos fundamentais dos indivíduos. Esses exemplos que eu dei, eles ilustram como as ideias de Locke sobre os direitos naturais, consentimento e governo limitaram e tiveram um impacto duradouro em várias esferas da política e da sociedade, moldando a maneira como entendemos e estruturamos os governos modernos. Meu nome é Alisson França e agora, dando continuidade nas teorias filosóficas sobre a política contratualista apresentadas, eu vou falar um pouco sobre Jean-Jacques Rousseau. Esse filósofo foi bastante importante por desenvolver vários movimentos sociais e teorias relacionadas à política. Uma das suas principais foi a teoria que o homem nasce bom, porém a sociedade o corrompe. Diante dessa teoria, vários outros filósofos que vieram posteriores se basearam nela, e também movimentos como a Revolução Francesa. Jean-Jacques Rousseau disse nessa teoria duas vestígias. A primeira é que toda guerra é indiciada ao mal. Entretanto, o ser humano não necessariamente nasce pensando em guerra.
ele modifica-se ao longo do tempo. Ou seja, o ser humano não é um animal veroz por nascença, ele se torna. E aí que temos a segunda vestígio, na qual ele diz: o ser humano nasce bom, entretanto a sociedade o corrompe. Diante dessa frase, Jean-Jacques Rousseau quer aprofundar no seguinte quesito: como outros filósofos buscavam sempre dizer que o ser humano era mau por natureza, Jean-Jacques Rousseau busca retratar o melhor da personalidade, ou seja, o ser humano é um ser amável e bom, entretanto, com o seu ambiente de convivência, ele se torna maldoso. Meu nome é Jonas, vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens da política contratualista. Uma das principais vantagens da política contratualista é a sua capacidade de legitimar o poder político, ao assumir que a autoridade do governo deriva de um contrato social. A teoria oferece uma base moral para o exercício da autoridade, desde que esse poder cumpra os termos acordados. Isso fornece um fundamento para a legitimidade das leis e instituições, sustentando que o governo deve atuar no prol do bem comum acordo entre os cidadãos. Outra vantagem significativa é a proteção dos direitos individuais. Em diversas versões do contratualismo, como na visão de John Locke, o contrato social é concebido para garantir a proteção dos direitos naturais dos indivíduos, como a vida, a liberdade e a propriedade. Dessa forma, o Estado se estabelece como uma guarda desses direitos, comprometido em comprometê-los contra claramente. O conceito de consentimento e participação é igualmente relevante. O contratualismo pressupõe que os indivíduos consistam em ser governados e que participem da criação de leis e políticas. Isso promove um sentido de envolvimento e responsabilidade cívica, o que pode aumentar a legitimidade e a acessibilidade das regras e instituições específicas. Além disso, a política contratualista oferece um enquadramento para a resolução de conflitos e manutenção da ordem social. Um sistema de leis e instituições baseado em um acordo social pode facilitar a mediação de disputas e promover a cooperação entre cidadãos, ajudando a construir uma sociedade mais coesa e organizada. No entanto, a teoria também enfrenta críticas sérias. A principal desvantagem é a natureza hipotética do contrato social. Muitos críticos questionam a validade de um contrato social que nunca foi realmente proposto ou planejado pelos indivíduos, levando dúvidas sobre a aplicabilidade e a justificação das obrigações derivadas dessa construção teórica. A teoria também pode ser um problema. A ideia de um contrato social como uma base fixa pode dificultar a adaptação e novas situações ou mudanças nas necessidades e valores da população. Isso pode tornar o sistema político inflexível e desatualizado frente a transformações sociais e culturais. Além disso, pode negociar e reformar. O contrato social pode ser concentrado nas mãos de poucos, resultando em um contrato que favorece os interesses das elites de detrimento da maioria. Essa desigualdade no processo de formação do contrato pode perpetuar injustiças e desigualdades dentro da sociedade. Podemos concluir, então, que a política contratualista oferece uma perspectiva influente sobre a origem e a legitimidade das instituições políticas, baseando-se na ideia de que a autoridade deve derivar de um acordo mútuo entre os indivíduos. No entanto, suas limitações e críticas sublinham a necessidade de uma abordagem crítica e adaptativa que reconhece a diversidade e a complexidade das sociedades contemporâneas. O desafio é equilibrar os princípios do contratualismo com o critério de justiça e a inclusão em um mundo em constante evolução. E agora, falando sobre exemplos práticos da política contratualista, nós podemos falar sobre a Revolução Francesa, que, como todos nós sabemos, a Revolução Francesa marcou a transição de uma sociedade que vivia na monarquia para uma sociedade que viria a viver na república, a qual aboliu também os privilégios da nobreza e do clero. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, assim, estabeleceu um novo contrato social, onde este é baseado na igualdade, na liberdade e na soberania popular, que foi principalmente influenciado pelos ideais contratualistas de filósofos como Rousseau e como John Locke. E isso resultou na criação de um governo representativo, onde o poder emana do povo. E esse governo nós conhecemos como a democracia.
Na democracia moderna, os governos são baseados, como eu falei anteriormente, nesta ideia que o poder vem do povo. Os cidadãos aceitam seguir as leis e participar da sociedade em troca da proteção dos seus direitos e da sua liberdade. Este acordo entre o governo e o povo é o que nós conhecemos como o contrato social. E mesmo que não seja necessariamente um documento específico ou assinalado, esse contrato está refletido nas constituições e nas leis dos países democráticos, como, no exemplo do Brasil, na Constituição Brasileira de 1988, a qual ela garante que o governo seja responsável perante o povo, que este mesmo povo tem o direito de escolher os seus líderes e influenciar as decisões políticas. Meu nome é Tavilson e irei falar agora sobre o legado da política contratualista. O legado da política contratualista é indiscutível. Suas ideias moldaram os pensamentos políticos modernos e continuaram a influenciar debates sobre a natureza da sociedade, do Estado e da justiça. Ao compreender os principais fundamentos do contratualismo, podemos aprofundar nossas compreensões das instituições políticas e desafios que enfrentamos na construção da sociedade mais justa e democrática. Exemplo: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Inspirada nas ideias de John Locke, essa declaração revolucionária, fruto da Revolução Francesa, estabelece direitos inalinháveis à segurança de todas as bases na noção de um contrato social e Estado e seus cidadãos.